Igor, a gente sabe que o inferno, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele vem para purificar, para você na realidade descobrir quem de fato é e promover a transformação. É isso que você acredita também? Eu acredito hoje que o inferno ele vem para limpar tudo aquilo que você não é. Então a grande maioria das pessoas, elas têm uma identidade que a sociedade ela vai colocar nela. Ela vai ser programada desde criança. Então, eu vou estar crescendo. O que é o sucesso em si? Aí eu fazer uma faculdade, é ser um médico, é eu ter um carro de luxo, é eu ter um shape, vou me entupir de anabolizante para ter uma estética aceitável. Aí o inferno ele vai vir o quê? É como um ato de misericórdia, pode-se dizer, para poder te limpar, destruir tudo aquilo que não é você. E na verdade o inferno nada mais é que consequência dos seus atos que você não pensou antes de cometer. Isso vai desde agressões verbais e todo tipo de ações provenientes dos 7 pecados capitais. Olha que coisa interessante que eu vou te contar agora. Minha mãe, ela acreditava que para eu ser um profissional de sucesso, eu tinha que ser farmacêutico. Só que quando eu comecei a fazer farmácia e também fiz engenharia, que era uma das profissões que ia dar sucesso na vida, eu não me identifiquei. Quando eu comecei a exercer o meu dom natural, e qual é o meu dom natural? Eu sou muito bom em ensinar. O meu pai, ele foi professor, o meu avô, ele foi professor. E de certa forma, eu, como mentor, também sou professor. Só que eu sou um professor muito bem remunerado. E temos outros players do digital, como o Mário Frias ou outros tipos de players que são professores de inglês que fizeram milhões. Por quê? Porque eles exerceram aquilo que de fato eles sentiam que deveriam fazer, que eram bons de fato, aquele dom natural. Então eu acredito que cada pessoa tem o seu dom natural. Tem a pessoa que vai ser muito boa em ensinar, tem a pessoa que vai ser muito boa em liderar e entre outros. Então, quando eu vejo esse tipo de cobrança, eu acho que é uma visão muito superficial sobre o que é de fato sucesso. Ah, você é médico, você é dentista. Eu, por exemplo, conheço vários médicos que estão viciados em drogas, estão infelizes na vida, por mais que tenham sucesso, mas porque eles não encontraram a felicidade que todo mundo dizia que eles iam encontrar. Nós dominamos a Terra e todas as suas espécies. Nós somos claramente os maiores predadores, mas parece que nada é suficiente para deixar satisfeito o ser humano, que vive uma luta incessante pelos prazeres da vida e desejos de dominação. Essa dualidade que existe entre o bem e o mal dentro de nós nos alerta sobre a necessidade de um olhar mais consciente e crítico, para que possamos fazer as melhores escolhas e decidirmos pelo melhor caminho. Lembrando que o paraíso não é o lugar, mas um estado de consciência. Para refletir sobre esse importante tema, nós convidamos o Igor Souza, que é mentor de mentores em empresas dentro do mundo digital. Se você é profissional de saúde, tem um consultório e não sabe como investir para ele crescer e você viver dele, eu tenho uma solução maravilhosa para você. Um MBA em gestão e marketing para o seu consultório, onde vai te ajudar a você gerir e crescer da forma que você sempre sonhou. Esse MBA, ele é completamente EAD e ele tem a chancela da Anhanguera, que é um dos maiores centros educacionais do nosso Brasil. Então, se você tem interesse ou você conhece alguma pessoa que tenha, bate aqui no QR Code na tela, conheça o nosso site, entenda quais são as aulas e o que você vai aprender para você crescer na sua profissão. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Igor, a gente sabe que o inferno, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele vem para purificar, né? Para você, na realidade, descobrir quem de fato é e promover a transformação. É isso que você acredita também? Eu acredito hoje que o inferno ele vem para limpar tudo aquilo que você não é. Então a grande maioria das pessoas, elas têm uma identidade que a sociedade ela vai colocar nela. Ela vai ser programada desde criança. Então, eu vou estar crescendo. O que é o sucesso em si? Aí eu fazer uma faculdade, é ser um médico, é eu ter um carro de luxo, é eu ter um shape, vou me entupir de anabolizante para ter uma estética aceitável. Aí o inferno ele vai vir o quê? É como um ato de misericórdia, pode-se dizer, para poder te limpar, destruir tudo aquilo que não é você.
E na verdade o inferno nada mais é que consequência dos seus atos que você não pensou antes de cometer. Isso vai desde agressões verbais e todo tipo de ações provenientes dos 7 pecados capitais, pode-se dizer. E quando a gente vai pensar, Igor, nesse... A gente está trazendo o inferno, que as pessoas entendam que, na realidade, o inferno... Tem músicas e artistas falando que o inferno é aqui mesmo. Yeah. Na verdade, né, Igor? A gente começa a entender que muito atrás a gente faz escolhas, e a gente estava até conversando antes de começar aqui sobre os meus filhos e a história de que muitas vezes as pessoas acham que você tem que escolher uma profissão, agarrar ela e terminar a vida, e às vezes insatisfeita porque essa escolha não foi feita às vezes por você, foi seu pai ou sua mãe. Às vezes foi uma fuga, e eu digo, e eu falo para as pessoas, muitos alunos meus chegam para conversar sobre o porquê entraram na faculdade de medicina. Tem uns que não queriam, e foi o pai. E tem alguns até alguns que são da turma do LGBTQIA+, que eles vão fazer medicina porque eles podem se posicionar na família. Olha que interessante, porque eles sabem que eles sendo médico, eles vão ter o respeito do pai, do tio, que poderia ter essa dificuldade, mas que vem trazer essa postura de que não fale nada de mim porque eu sou médico. Você vê muitas pessoas trilhando essa via sem realmente pensar de fato no que eles gostam, no que eles amam, ou nos que realmente possam dar prazer real para eles. Olha que coisa interessante que eu vou te contar agora. Minha mãe, ela acreditava que para eu ser um profissional de sucesso, eu tinha que ser farmacêutico. Só que quando eu comecei a fazer farmácia e também fiz engenharia, que era uma das profissões que ia dar sucesso na vida, eu não me identifiquei. De fato, não me identifiquei. Quando eu comecei a exercer o meu dom natural, e qual é o meu dom natural? Eu sou muito bom em ensinar. O meu pai, ele foi professor, o meu avô, ele foi professor. E, de certa forma, eu, como mentor, também sou professor, só que eu sou um professor muito bem remunerado. E temos outros players do digital, como o Mário Frias ou outros tipos de players, que são professores de inglês que fizeram milhões. Por quê? Porque eles exerceram aquilo que, de fato, eles sentiam que deveriam fazer, que eram bons, de fato, aquele dom natural. Então, eu acredito que cada pessoa tem o seu dom natural. Tem a pessoa que vai ser muito boa em ensinar, tem a pessoa que vai ser muito boa em liderar, e entre outros. Então, quando eu vejo esse tipo de cobrança, eu acho que é uma visão muito superficial sobre o que é de fato sucesso. Ah, você é médico, você é dentista. Eu, por exemplo, conheço vários médicos que estão viciados em drogas, estão infelizes na vida, por mais que tenham sucesso. Mas porque eles não encontraram a felicidade que todo mundo dizia que eles iam encontrar. Você compreende? Uhum. Você pegou a visão do que eu quis dizer? Entendi. Então, seu dom natural, aquilo que está dentro de você, que de fato você tem facilidade, você sente alegria em fazer, isso sem dúvida pode te trazer milhões. Os milhões vão ser apenas consequência daquilo que você de fato vai exercer com vontade, com gosto, porque faz parte de você. Se você está gostando desse episódio e já se imaginou sendo entrevistado no podcast, compartilhando a sua história e falando sobre o que você faz de melhor, essa é a sua oportunidade. O Jeff Conecta é um projeto criado para dar voz a histórias inspiradoras e conectar você ao seu público de forma autêntica e impactante. Você quer participar? Escaneie aqui no QR Code da tela e descubra como levar a sua mensagem para ainda mais pessoas. Mas tem uma parte até, Igor, que eu queria que a gente trouxesse e você também discutisse sobre o assunto, que as pessoas, eu posso falar sobre médicos também. O médico, ele vem, vai fazer a faculdade, eu brinco que alguns alunos meus, quando terminam a faculdade, eles querem ser dublê de rico, então botam na cabeça dele que ele tem que ter um padrão. E o padrão de vida para você ter, você tem que trabalhar. O Mujica, o ex-presidente do Uruguai, falava isso, que para você ter uma coisa, você vai trabalhar com o tempo da sua vida para você ganhar o dinheiro para pagar aquilo dali. Sim. E aí você entra numa bola de neve, comprando coisas que não precisa, para mostrar para pessoas que não estão interessadas em você, mas que você acaba virando um ciclo. E ali você esquece de uma pessoa, que é você. Exato.
Você consegue observar, principalmente com seus mentorados também, muitas pessoas chegando, aonde às vezes quem está de fora vai ver, pô, mas o cara, sei lá, um cara bonito, sei lá, um cara que tem dinheiro, que tem um carrão, que tem posicionamento, mas que eles estão infelizes porque o sucesso mesmo eles não priorizaram a pessoa mais importante que eram eles. Sim, conheço muitas pessoas, não só como mentorados, mas do meu círculo pessoal, que tem muito medo da opinião de fora. O que que as pessoas vão pensar? O que que vai ser aquilo que eu vou postar no Instagram? Posto ou não posto? Aquilo que eu quero realmente postar, na visão delas. Elas nunca vão postar porque sabem que as pessoas não vão ali, de fato, aprovar. Então, de fato, são pessoas que vivem num círculo onde vão ficar cada vez mais aprisionadas dentro delas mesmas, com o único intuito de parecer mais aceitáveis na sociedade. E aí começa de fato a viver num possível inferno na Terra, porque vão começar a ir para antidepressivos, a outros tipos de estimulante para poder realmente sentir felicidade, porque a real felicidade é você ser aquilo que você quer ser, não aquilo que a sociedade acha que você deveria ser. Entende? E você, quando você vai falar um pouco da sua história, em que momento da vida você sentiu realmente o céu dentro de você? Que a gente estava falando do inferno, mas vamos para o céu? Tá, vamos deixar aqui uma coisa muito clara. Eu acredito que o inferno e o céu são estados de consciência. Então, o inferno e o céu vão ser basicamente destravados dentro do ser humano mediante aquilo que ele faz com o seu corpo. Então, vai depender muito de qual alimento eu vou colocar para dentro, do que eu assisto, aquilo que vai entrar para dentro da minha mente, que vai frutificar, seja bom ou ruim, os exercícios físicos em si, tudo isso vai moldar em quais elevações de consciência eu vou permanecer. Você pode perceber, por exemplo, que alguém que está em depressão, ela não quer fazer nada, ela está estática, está imóvel. Logo ela vai para comer doces, não quer fazer absolutamente nada, onde os sentimentos que vão prevalecer é a negatividade. Então, pela lógica, o contrário é o que destravaria o céu. Ou seja, seria as atividades físicas, seria de fato essa fuga da dopamina fácil, a leitura e com certeza o autoconhecimento. É realmente essa eliminação do ego, essa eliminação daquela parte sua que está comandando de fato a sua vida. Vou deixar de fazer tal coisa porque a sociedade não vai querer. Isso vai te aprisionando e você acaba caindo em vícios, entende? Eu falo isso porque eu fui um desses caras. Eu fui um do que ligava muito para o que as pessoas iam pensar, o que queriam de fato falar por aí. E isso vai te limitando até um ponto que você acaba caindo realmente no inferno em vida, que são os vícios, são as relações tóxicas. É um estado de consciência horrível, compreende? Igor, tem pessoas que acreditam piamente, cara, que na realidade ter sucesso é você não ter problemas e você não ter dificuldades. E eu e você, a gente vai chegar aqui, cada um vias diferentes e vidas diferentes, mas a gente sabe que pra gente chegar aqui, pra gente sentar, pra bater um papo gostoso desse, a gente teve que passar por coisas lá atrás que fizeram a gente mais forte. Exato. A gente fez escolhas certas, escolhas erradas também. Então, me conta um pouquinho na sua história. Você acreditava antigamente nesse bem material? E você achava que essa que seria realmente a chave da segurança da sua vida? Conta um pouquinho de onde você veio para chegar para a gente poder conversar sobre esse assunto. Tá, vamos lá. Até meus 23 anos, eu estou com 29 anos hoje, eu cresci na zona leste de Manaus, no São José. Então, eu tive uma vida normal como CLT até essa idade. Eu era vendedor de drogaria. Depois eu fui demitido, não tinha emprego na minha área, fui ser motoboy. Quando foi em 2018, eu fui em um treinamento comportamental que foi a primeira vez que eu tive contato com a meditação e a visualização. Então eu comecei a visualizar como que seria o meu futuro. E desde lá eu fui começando a encontrar pessoas e meios para poder chegar naquilo que eu tinha visualizado. Por exemplo, por vários meses e anos, 2017, 2016, eu sempre conheci pela internet, via muitos anúncios do Érico Rocha. Mas eu nunca tinha ligado porque eu estava na minha zona de conforto, estava no meu emprego, tinha meu salário e tudo mais. Quando tudo desabou, veio o inferno na minha vida, tipo, me empurrando para eu me mexer, para eu ser alguém melhor, foi aí que novamente eu fui para o YouTube, eu não tinha dinheiro, eu fui aprender com o Érico Rocha de graça, os vídeos gratuitos dele, comecei a aplicar realmente esses conceitos de gatilhos mentais, antecipação, prova social, isso lá em 2018 para 2019. E foi aí que eu comecei a rentabilizar na internet. Foi, de fato, quando eu comecei a mudar a minha vida. E aí depois eu obtive dinheiro para comprar um treinamento completo do Érico Rocha, que na época foi R$7.000, e aí destravou.
Mas antes de eu comprar e antes de fato de eu ter o resultado, eu tinha a crença de que iria dar certo. Só que imagina só, um cara que está desempregado, que tem uma filha, não tem faculdade, mora de aluguel, dizer que iria fazer 100 mil reais em 7 dias é loucura. Principalmente em Manaus. Mas eu acreditei, entende? Eu acho que foi essa crença que foi o ponto principal, porque eu tive a coragem de dar o passo que a grande maioria não teria. De investir tudo que tinha nesse curso e fazer acontecer. Qual é o ponto de virada de chave? Ter a coragem que a grande maioria não tem de arriscar. Eu mais errei do que acertei na minha vida, sem dúvida nenhuma. Mas eu sei que o erro vai, de fato, me levar para o acerto. O que é bem diferente de eu nem sequer ter ali a coragem de tentar. Porque aí eu vou continuar onde eu tô e eu vou, de fato, ficar na zona de conforto e o inferno em vida. Você acredita que nesse momento, a gente fala muito sobre quando você está no fundo do poço, lá tem uma mola. Sim. Só que assim, ao mesmo momento que tem uma mola, você chega no momento que você chegou, do all-in. Sim. Você não tem nada. Exatamente. E o que é que eu vou fazer? Então é o momento que você chega e investe tudo. Exatamente. Por quê? Porque você não tem o que fazer, você não tem opção. Esse tudo nem é muita coisa mais. Esse tudo foi alguns 50, 100 reais ali para você poder começar. Exato. Mas você acredita realmente que no fundo do poço tem uma mola que te propulsiona para cima? Eu acredito que quando chega num ponto, e eu vou falar de uma forma mais esotérica e metafísica aqui, quando chega num ponto que o universo viu que você já está treinado, ele vai realmente te dar as oportunidades para você poder fazer a diferença, para você poder realmente dar esse salto quântico. Porque, por exemplo, tem duas formas de você alcançar aquilo e ter experiências. Primeiro, você pode ter o prazer daquilo e depois o sofrimento. E aí você ia ficar totalmente no estado depressivo, infeliz. Ou você pode ter o sofrimento e depois o prazer. Isso sempre vai acontecer, entende? Então a vida ela vai estar nos treinando para que nós possamos ter o sofrimento para depois ter o prazer da conquista, o prazer daquilo de fato que foi fruto do nosso esforço. Ao contrário do que muitas pessoas têm o prazer para depois ter o sofrimento, como, por exemplo, herdeiros que tiveram herança, pessoas que ganharam na Mega Sena, tiveram prazer e que depois vai ter o sofrimento. Então você vê que tudo vai depender de como você vai se posicionar nesse jogo da vida. Uma outra coisa que a gente observa, Igor, muito é sobre o medo. Sim. O medo acaba que trava as pessoas e pedem realmente as pessoas de crescer, né, e de atingir o seu potencial. Eu acredito que eu e você, a gente consegue, como você destravou, eu me vejo às vezes com um chip destravado de infância, onde a gente olha para as pessoas e você vê um potencial nelas e você fala assim, o dia que você acreditar em você, o tanto quanto eu acredito, você vai chegar em outro patamar, né? Você acha que é fundamental realmente as pessoas tomarem a rédea? Porque eu vejo que eu tenho certeza que dentro dos seus mentorados tem pessoas que entregam a vida como se fosse para você resolver, você fala assim, não é isso. É você que tem que tomar a rédea, você tá com medo, eu posso te ajudar, mas quem vai atravessar aquela ponte ali é você. Realmente. Em 2019, quando eu fiz o meu primeiro anúncio de tráfego pago, lá por maio aproximadamente, eu estava com muito medo, eu estava realmente chegando no limite, só que ou eu clicava naquele botão de turbinar, ou eu iria passar fome e a minha filha iria passar fome. Então, na minha história, eu sempre tive as ações, isso foi no passado, de sempre agir quando é realmente pela necessidade, nunca foi por um impulso. Geralmente a vida ela vai realmente levar para que você tome decisões possíveis, mas o ser humano, no seu medo, porque não quer enfrentar o desconhecido, não quer enfrentar um novo caminho, prefere ficar na zona de conforto, em segurança, ele acaba abrindo mão de um futuro incrível, compreende? Então, quando chega algum mentorado em si, e eu mostro o caminho, e eu vou dizer, você vai sentir medo, é um terreno desconhecido, mas eu sou o teu mentor, vou te dar aqui o caminho, já passei pelo caminho, para você ter esse resultado, você vai ter que fazer essa ação específica, essa ação não vai chegar se você não tomar essa ação aqui. Então eu dou todo o plano, mas eu falo, realmente o caminho é seu, eu posso fazer o meu máximo, que é te dar ali, de fato, a direção correta, para não ter tantos erros. E a gente consegue ver também que a vida ela vai ser realmente feita de escolhas e a todo momento a gente toma uma decisão. Exato. E aí a gente tomou a decisão de hoje de fazer o que tinha que fazer de manhã, tomou a decisão de almoçar, tomou a decisão de vir ou não vir para o podcast, você teve que tomar essa decisão. E a gente vê que muitas pessoas têm dificuldade, né, nessa decisão.
E justamente o quanto você vê as pessoas com medo de assumir as consequências, porque nem sempre dá bom. E como você falou, na minha vida, a maioria das coisas deram ruim. As boas é o que a gente conta. A ruim, a gente até como mentor, a gente fala no bastidor e traz para as pessoas, não é isso? Exatamente. O que eu acredito realmente é que eu sigo uma filosofia muito interessante, doutor. Vai todo mundo morrer, cara. Entende? Então vai chegar no fim da vida e eu vou pensar, cara, eu não tive coragem de realmente ter tentado. Eu não quero levar isso comigo para o caixão. Eu quero, de fato, ter o pensamento e a lembrança de que eu fiz o que era necessário. Mesmo que me tirou tudo, mesmo que me custou tudo, eu fui corajoso. Eu preferi arriscar na vida. Então, o que eu posso dizer para realmente todo mundo que está assistindo é essa filosofia. Vai todo mundo chegar no mesmo ponto. Então, viva aquilo que você quer viver. Não tenha medo em si. Porque senão você vai, lá na frente, se arrepender de não ter tomado tais decisões. Compreende? Tem um escritor argentino que fala que na vida tudo leva à morte, então perca-se, né? Todos os caminhos vão levar à morte. Então você tem que se perder, você tem que se permitir, você tem Explora, que né? explorar, porque você vai chegar no mesmo... Mas como é que foi um momento, até trazendo um pouco atrás, como é que foi esse momento onde você era motoboy, onde você foi vendedor de perfume para chegar a ser gestor financeiro e morar em Dubai? Como é que foi essa passagem para você? Olha, eu vou te falar uma coisa muito interessante, doutor. É que não foi nada planejado. Não tem como chegar no nível que eu acabei chegando com planejamento, porque a previsibilidade, ela não vai concordar, ela não vai de fato achar possível, entende? Porque foi muito exponencial. Eu acredito que quando você começa a fazer um trabalho e começa a colocar muita energia, ser quem você é de fato, os resultados vão vir além das estatísticas. Então, fiz meus primeiros 6 em 7 em outubro de 2019. Depois comecei a viajar, eu fui para Cancún nesse mesmo ano, ou seja, 2018 eu era motoboy. No outro ano já estava indo para Cancún com a mãe da minha filha. E eu entendi que quanto mais eu investia em conhecimento, mais recurso intelectual viria. E eu comecei a aplicar isso dentro do meu business. Então eu comecei a investir em Sexy Canvas, comecei a investir em outros cursos que de fato foram abrindo minha mente. E aí depois de passar para o inferno, eu me especializei cada vez mais na questão da psicanálise, da mente humana, estudei Jung, estudei outros autores interessantes. Em 2021 eu bati meu primeiro milhão. E foi depois disso eu comecei a investir mais ainda em marketing, mais ainda, porque é exponencial. Uhum. Até chegar ao ponto de 2022, onde eu realmente dei uma pausa, vendi tudo que eu tinha aqui em Manaus, vendi minha casa, vendi tudo. Aí, através disso, eu fui morar em Dubai, fui me exilar de tudo, porque se eu tivesse ficado no Brasil, eu ia ficar perto de pessoas que iam me chamar para festa, para curtição, para prazer em si. Uhum. E eu decidi ir para lá, me isolar, mergulhar para dentro de mim e, de fato, mudar o controle de quem estava controlando a minha vida. Antes era o ego, tive que tirar ele, enfraquecer ele, para depois colocar a consciência. E isso, de fato, é um estado de purificação, realmente. Onde você vai eliminar aquilo que você come, porque senão vai te dar vontade de realmente ir para festa, procurar luxúria, outros tipos de prazeres. Tudo começa dentro do açúcar, cara. Você negou o açúcar, começa a abrir os pensamentos. Vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. E é uma armadilha, entende? Então, Dubai, eu fui... Primeiro, eu queria ter experiência de morar em outro país, outra língua, outra cultura. E segundo, eu fui para me encontrar novamente. Depois eu voltei para o Brasil, voltei para Manaus, porque faz parte também da minha jornada, voltar aonde comecei. Tem uma coisa interessante, eu vou fazer só um apêndice. Quando você falou sobre Sex Canva, eu palestrei junto com o André. E, cara, pessoas completamente fora da caixa, não tem coisa mais maravilhosa do que ver o que tem dentro da cabeça do André, do Sex Canva. E sobre ambientação, você falou, e eu trago muito... No meu meio médico, vai ser normal, depois que você termina a faculdade, você vai começar a trabalhar ali. E a ambientação cara, se você vive no meio de todo mundo que dá plantão, a vida é plantão. Se você vai para uma turma que já começou a querer comprar imóvel de milhões, carros caros, você vai começar a ver aquela vida. E como é que foi para você? Eu digo porque a ambientação, você sair desse ambiente, você ir para um ambiente próspero,
Isso é muito importante para a gente, para crescer, mas também é difícil esse desapego. Foi difícil para você quando você entendeu que você precisava sair de onde você estava porque você precisava ser outra pessoa? Com certeza. Eu cheguei lá, eu me desabei emocionalmente, porque minha filha mora aqui, minha mãe mora aqui, entende? Mas eu tinha a razão me dizendo que eu precisava desse meu momento. Era a minha parte da jornada. Mas abrir mão da família em si por 6 meses, abrir mão de pessoas que você gostava, amores antigos, realmente é o que dói, porque eu poderia ter ficado com esse dinheiro, ficado aqui, zona de conforto, tá vivendo no mesmo nível, mas eu decidi fazer sacrifício, compreende? Então, a ambientação, ela vai realmente contar muito, porque tudo é tribo, né, Jeff? Tudo é tribo. Então vai ter a tribo dos médicos, vai ter a tribo das pessoas que são de sucesso, a tribo de quem tem uma saúde exemplar. Tudo aquilo que você, de fato, pensa em agir, pensa em se comportar, vai ter aquela pessoa que vai ter esse comportamento e que vai definir os seus hábitos e que vai definir o seu resultado. Então eu realmente decidi fazer isso, me envolvi com pessoas muito bem-sucedidas, tive uma nova visão de mundo. Eu acredito que todo mundo, Jeff, na vida tem que fazer isso, pelo menos uma vez na vida. Sair da sua zona de conforto. Isso é até bíblico, né? Sai da tua terra e da tua parentela. É o que diz o Antigo Testamento para Abraão. Vai viver algo novo, vai explorar, vai de fato se desenvolver. No fim de tudo, é uma evolução de consciência. Eu era um Igor quando decidi ir embora do país, e eu sou outro Igor quando eu voltei. E a vida vai ser isso até os nossos fins dos dias. Olha que coisa interessante, Igor, você falando. Eu vou encaixar aqui na medicina. Quando a gente termina a faculdade, o ambiente que a gente molda, aqui em Manaus eu falo para os meus alunos, assim que terminar a faculdade de medicina, vão fazer residência fora. Aí eles falam assim, mas professor, a residência aqui não é boa, não. Eu falei, eu só quero que você veja um mundo novo. Exato. Porque quando eu terminei a faculdade aqui, qual era a visão das pessoas? A visão das pessoas daqui era viver de plantão. Quando eu saio e vou para Goiânia, no Hospital do Câncer de Goiás, onde fiz residência, ninguém vivia de plantão, todo mundo vivia da sua subespecialidade. Então existia uma outra coisa que aqui não tinha, que era o empreendedorismo. Exato. É você ser dono ser dono da sua clínica, aí você tem que saber gerir, você tem que saber a parte financeira, você vai ter que saber vender. Então você começa outras soft skills que ninguém ensina para você na faculdade, mas que você volta, quando eu voltei com outra cabeça. Eu falei, mas espera aí, tudo na minha vida vai ser 12 horas dando plantão para eu ganhar? Quer dizer assim, toda a minha moeda é plantão? E aí você começa a entender que quando você sai do seu ambiente e você experimenta, como você falou, é outra forma. Do mesmo jeito, quando eu fui para o Canadá, lá tudo é SUS. Então, os médicos lá, eles ganham um salário fixo. O cirurgião-chefe, Dr. Jeremy Freeman, que eu acompanhei ele pela Universidade de Toronto, ele ganhava $15 mil canadenses, mais o que ele fizesse de número de cirurgias. Então, existia uma produtividade. Só que ele nunca ia conseguir ganhar o que um grande cirurgião aqui no Brasil ganharia, porque lá ele estava limitado. Você existe lá o socialismo, existe aquele momento. Então, essa mudança de ambientação, eu sempre achei interessante, porque você tem que saber o seguinte, o que é bom para você? Porque eu e você, a gente gosta de empreendedorismo, a gente corre risco, a gente não tem medo. Sim. A gente já entendeu que a vida é essa. Isso. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas... Cada um vai estar na sua caixinha. Tem gente que nasceu para ser CLT, é feliz com CLT e graças a Deus. Tudo bem. Tá tudo bem. Não adianta, se todo mundo quisesse ser empreendedor e mentor, a gente ia ter que se reinventar a cada 6 meses, porque... Exatamente. Como é que você vê essa oportunidade de você explorar, ver ambientes? Você também trabalha isso quando a gente vai pensar... Você trabalhou isso na sua vida, mas com seus mentorados também? Olha, todo esse conhecimento de nível de consciência, nível teta, alfa, delta, tudo isso que vai realmente destravar um nível de inteligência do cérebro que não é normalmente conhecido, que são ali aquilo que você sente, que você vibra, eu conheci lá em Dubai. Isso é muito comum nos países desenvolvidos, ensinar as pessoas a elevarem o nível de consciência através de meditação, de mindfulness, compreende? Então, a ambientação ela vai ditar, primeiro, o que você vai conhecer, quais serão os seus hábitos, quais são as coisas boas daquele povo, de fato, que você está vivendo, que você pode incorporar na sua cultura, porque você está saindo da bolha.
sabe? Então você começa de fato a ver uma nova perspectiva. Eu acredito que todos os grandes inventores, todas as pessoas que realmente tiveram muito sucesso, foram para vários cantos do mundo. Índia, China, Tibete. Por quê? Porque eles entenderam que não era só a materialidade ali, tinha uma coisa a mais, entende? E de fato, quando eles entenderam isso, eles puderam realmente mudar o mundo. Por mais que tenham sido chamados de malucos. Mas só quem é de fato maluco de achar que pode mudar o mundo é quem vai mudar o mundo. Teve um momento que você conta muito na sua rede social, Igor, aonde você foi levado pelo ego e pela luxúria. Sim. Como é que foi esse momento, cara? Como é que foi? Na realidade, eu vou até mais. Quando foi que você parou, olhou pra tudo e falou assim, não é isso? Conforme eu falei, quando eu ganhei muito dinheiro, e de fato, 26 anos, comecei a conhecer o mundo onde eu achava que realmente era ali o sucesso. Então você vai começar a ir para festas, você vai começar a comprar camarotes, as pessoas vão começar a te chamar de foda, você é foda, você é foda. E aí eu comecei a pensar, pô, acho que eu sou foda mesmo, entende? Aí você começa a gastar dinheiro que você não gastaria normalmente, cara. Então, o meu custo com prazer em si, com bebida, com festa, com mulheres, de forma bem mais clara, variava de 100 mil reais por mês. Apenas para me sentir naquele status social que todo mundo achava que era ali o topo, compreende? E isso é uma armadilha. E pessoas vivem nisso até hoje. Pessoas vivem nessa prisão de forma contínua. Pode ver, vai no fim de semana, vai ver os bares lotados, pessoas querendo comprar as bebidas mais caras só para mostrar para outras pessoas que comprou a bebida mais cara. Isso sim é uma ilusão, é uma prisão. E eu participei disso. E quando eu realmente vi que a grande maioria do meu dinheiro tinha ido pro ralo, se eu pego 100 mil reais por mês que eu gasto, tivesse colocado no investimento, não estaria tão bem hoje em dia. Se eu tivesse tido essa percepção de consciência, eu não preciso agradar ninguém. Eu preciso realmente honrar com a minha família. Foi isso que eu pensei depois que eu tinha perdido. Mas qual foi o momento que você acordou e você falou assim, cara, não quero mais essa vida, não serve mais pra mim? Quando eu levei golpe de várias pessoas do meu círculo próximo que me levaram realmente tanto o meu equilíbrio emocional quanto muito dinheiro. Então eu comecei a ver que as pessoas que eu estava atraindo para mim, por conta do ego, são pessoas que realmente vieram para tirar tudo que eu tinha, ou a grande maioria daquilo que eu tinha. Então eu comecei a pensar, pô, preciso sair dessa ambientação. Eu preciso conhecer novas pessoas. Eu preciso entender o que está acontecendo, porque até então eu estava perdido. Estava depressivo, decepcionado. A luxúria também vai vir muito com relação a isso, vai vir muito com a relação do homem que só vai buscar o prazer e não vai buscar se desenvolver. Então foi nesse ponto, isso foi em 2023. Foi nesse ponto que, de fato, rasgou o véu da ilusão. Eu pude ver quem era quem estava comigo, quem não estava. E por incrível que pareça, doutor, você só vai ver quem está com você no inferno, no caos. Não adianta. Não adianta. Você nunca vai ver realmente quem está com você quando está tudo bem, está em prosperidade. Então, eu acredito que é o último ato antes de realmente você dar um salto muito grande financeiramente, o universo te mostrando quem deve continuar contigo na jornada e quem não deve continuar, quem deve ficar aqui pelo caminho. Igor, e nessa hora, pelo menos já aconteceu comigo, quando você chega no inferno, aparecem pessoas que você... Primeiro, desaparece quem você achava que ia estar do seu lado. Exatamente. E aparecem pessoas que você nunca imaginou. Aconteceu com você? Com certeza. As pessoas que me ajudaram foram pessoas que eu jamais imaginaria que poderiam, de fato, me dar a mão. E essa, de fato, foi uma virada de chave e uma lição. Porque você começa a realmente valorizar e filtrar quem vai chegar perto e quem não vai. E pessoas que realmente te deram a mão quando você nem imaginava, serão pessoas que você vai querer levar pelo resto da vida. Uma coisa também, eu queria saber, eu passo por isso, tá? E olha, pessoal, eu não sou melhor nem pior do que ninguém, mas quando você está na frente, vamos dizer, você está aqui na frente de a gente está na mídia social, você está na sua rede social, mais de 100 mil seguidores, eu estou num podcast e você começa a ter um momento que, pra gente, pelo menos pra mim, Igor, é muito difícil você saber quem tá chegando, quem realmente tem boas intenções e quer realmente ter uma troca, porque na vida tudo é troca. Não, eu acredito, doutor, perdão te interromper, que não tem problema você chegar com alguma pessoa com a intenção de extrair algo, desde que você também dê algo. Senão vira uma relação tóxica, compreende? Então, quando eu chego perto de uma pessoa e eu quero extrair aquela sabedoria dela, eu vou servir ela primeiro. Então vai ser uma troca. Isso de fato é que é network. Não é fazer um grupinho e trocar mensagem para ver quem que suga mais. Não, cara. Realmente é você servir aquela pessoa
E essa pessoa percebendo isso naturalmente, ela vai te servir. Então não é sobre querer ser melhor do que ninguém, é sobre realmente ser interessante antes de ser de fato uma pessoa que vai agir para poder de fato ser um ecossistema de ajuda e ajuda. Compreende? Pegou a visão? Sim. Eu aprendi que quem serve primeiro ganha. Exatamente. É exatamente isso. Quem serve primeiro ganha. Quando você dá alguma coisa para a pessoa automaticamente ela se sente na necessidade de dar algo em troca. E aí, se ela dá para você ou não, o universo, quem nunca me deu, o universo me deu por causa dela, que eu tenho certeza que a gente vai ajudando. Mas eu vejo que a maior dificuldade, e aí a gente pode falar até de idade, falam que depois dos 30 anos você não faz mais amigos, grandes amigos. Eu discordo disso, já fiz grandes amigos depois dos 30, mas o quão difícil hoje em dia é para você sentir que uma pessoa realmente é uma pessoa que é seu amigo, que é uma pessoa que você pode levar para sua casa, ou na materialização, quando a gente fala sobre o estoicismo, ele fala muito isso, que você tem amigos de network, você tem amigos que você gosta de estar, e tem aqueles amigos que realmente você admira. Hoje em dia você tem dificuldade de colocar nessas caixinhas ou nessas prateleiras as pessoas que chegam até você? Eu acredito, doutor, que vai muito da ambientação que você vai, de fato, acessar. Se eu escolho frequentar locais que vão ter pessoas que estão congruentes com aquilo que eu penso, seja uma igreja, seja, de fato, um outro ambiente de network, que realmente tem aquele filtro, eu posso ficar com a guarda mais abaixada, pode-se dizer, entende? Agora, se eu vou para local onde terão pessoas que só vão realmente levantar meu ego, eu vou querer também colher as consequências disso. Então vai depender muito de onde eu estou acessando pelo meu livre-arbítrio para poder me conectar com pessoas que de fato vai haver essa sinceridade na troca. Compreende? E como é que você se reenergiza? Todos os dias? Todos os dias, ou eu vou lhe dar um exemplo. Eu entendo, e os meus amigos, eu brinco com meus amigos, que eu digo assim, para mim, trabalhar até sexta-feira, meio-dia, e aí eu brinco dizendo que depois de meio-dia você não vai ficar nem mais rico, nem mais pobre, mas vai ficar mais pé da vida. Na verdade, eu comecei a entender que eu preciso da sexta-tarde tá fazendo algo que eu goste, o sábado de manhã eu gosto de pedalar, depois eu levo meu filho para aula de bateria, gosto de sábado à tarde tá com minha família. E assim, eu entendi que eu me reenergizo comigo e com minha família. Como é que você faz isso? Atualmente não vai fugir muito daquilo que você já faz. Como eu sou adventista, no sábado em si, nós tiramos todos os dias para ficar em família, para poder realmente curtir o momento presente no momento máximo. No domingo ocorre ali um pequeno passeio, mas de fato é aquela coisa de largar a materialidade, largar o celular um pouco e curtir com a família e o momento presente. E diariamente com mindfulness quando eu acordo, já para me centralizar naquilo que eu desejo, manter ali o controle sobre o meu corpo, mas a reenergia para poder sentir a vontade de viver vai vir tanto da família quanto do meu hobby mais recente, que agora eu sou um escritor de livro, já terminei um livro, eu gosto de tirar as ideias da mente e colocar no papel, eu gosto de ver tomando forma. Então são hobbies que eu pratico bastante, a leitura, a escrita, e a minha família, que depois de toda essa experiência de prazer, aventura e tal, eu entendi que esse de fato é o real valor. Não é à toa que eu voltei de Dubai, que é um país de primeiro mundo, para muitas pessoas seria um sonho. Eu entendi que não era lá que era importante. O importante era eu estar com a minha família, com a minha mãe, com a minha filha, e realmente somar, porque eu vim aqui justamente para poder fazer diferença para eles. A gente sabe que não existe sucesso sem esforço contínuo, dedicação, foco e resiliência. Saber concentrar os esforços para um melhor resultado é também difícil e vale ouro, pois economiza tempo, energia e dinheiro. São muitos os possíveis caminhos. Como navegar num mar de possibilidades? Que a gente, todo dia, principalmente você também, quando você cresce, todo dia abre a porta ou tem uma mensagem, um telefonema te dando a oportunidade de algo novo. Como é que você consegue navegar essas possibilidades que te aparecem? Na verdade, doutor, em todo momento, eu tenho um propósito muito claro de onde eu quero chegar, quem são as pessoas que eu ajudo e como de fato eu me vejo daqui a um ano. Então tudo que vai chegar, para mim é não.
Tudo. Tudo que vem, vamos fazer tal coisa? Não. Vamos agir de alguma forma com aquilo que vai fugir do teu roteiro, aquilo que eu já planejei? A resposta também é não. Então, eu entendi que quanto mais eu focalizo um raio laser, que é o foco, mais aquilo eu consigo derreter para poder materializar aquilo. Eu entendi que o foco, de fato, é o poder de materializar qualquer coisa. Isso não é uma forma bonita de falar, é pura ciência, é de fato realmente aquilo que funciona. Então, eu já deixo muito claro aonde eu quero chegar, quem são as pessoas e as ferramentas que podem me ajudar a chegar lá, onde nós estamos caminhando juntos para o mesmo objetivo, e todo o restante, não. É bem fácil e claro assim. Não tem nem a possibilidade de eu gastar dopamina pensando se eu vou aceitar algo que vai me tirar do foco, tirar do plano. Eu tenho realmente um farol muito claro de onde eu quero chegar e eu acho que isso é uma arma muito forte na mão de quem sabe operar. As grandes pessoas, elas operam dessa forma. É o foco total, é a abstinência total do prazer imediato, vislumbrando o prazer do futuro. Tem um trabalho, eu não lembro de quem foi o cientista, você deve conhecer, que botou numa sala cheia de crianças, botou marshmallow para todo mundo e falou assim, olha, eu vou sair, daqui a 15 minutos eu volto. E quando eu voltar, quem não comeu o marshmallow, eu vou dar outro marshmallow. E o que era interessante, porque eles saíram, era um experimento, e eles começaram a entender que quando eles voltaram, tinham crianças, quer dizer, que tinham desejo da dopamina na hora, urgente, que comeram. Sim. Tiveram aquelas que lutavam, olhavam ali, cheiravam, lambiam, mas não comeram. E tinham aquelas que foram resilientes e falou, tá, espero, porque se eu esperar esses 15 minutos, e para uma criança 15 minutos é uma hora, 2 horas, um dia. Sim. E aí eles, depois desse experimento, eles acompanharam as crianças e eles viram que aquelas que tinham resiliência foram quem no final da vida tiveram maior sucesso. Onde eles entendiam, eles trocavam exatamente o que você falou. Eles trocavam um prazer momentâneo para aquele prazer que eles iam ter em algum dia. Exatamente. A longevidade de tudo que ele ia fazer. Eu queria tocar num ponto, já que eu faço mentoria também, faço especificamente para médico, você tem seus mentorados. Qual é o ponto que você observa de importância de uma pessoa realmente ter um mentor? Porque você teve os seus, eu tive os meus. Onde é que você vê, infelizmente, hoje em dia, eu até acho engraçado, porque tem pessoas que são mentores e falam e vendem coisas que eles não têm. Eu dentro da medicina, eu acho maravilhoso as pessoas, às vezes, venderem um consultório de sucesso, só que dá vontade de perguntar assim, você tem um consultório de sucesso, primeiro? Segundo, quanto que foi que você faturou ano passado para você poder ensinar? E aí, lógico, infelizmente, vão ter os bons, vão ter os ruins, mas a mentalidade da mentoria, o quanto você vê de ganho que tem uma pessoa chegar em você, conversar com você, ser o seu mentorado ou qualquer outro mentor, para trabalhar a sua vida, o que você traz de bom, o que as pessoas, os mentores trazem? Eu acho que o ponto principal, doutor, é ver realmente se eu consigo ajudar ela a chegar onde ela quer. O que ela está vislumbrando. Pois se eu conheço o caminho, de fato eu posso ajudar. Quando eu realmente fui estudar muito a fundo, antes de começar minhas mentorias, eu fui entender o conceito filosófico, o conceito em psicanálise, o conceito de fato nos arquétipos de Jung. Ou seja, em toda e qualquer atitude que eu tiver na minha vida, construir um negócio, fazer faculdade, eu vou precisar de um mentor. Mas esse mentor já tem que ter trilhado o caminho. E o que vai realmente mostrar se ele trilhou ou não o caminho é a história, é a narrativa, são os símbolos ali que estão programados. Então, no meu caso, para eu começar de fato a entrar nesse mundo onde eu posso ajudar especialistas a se tornarem mentores e realmente terem uma grande mudança de vida, eu realmente precisei focar qual é de fato o objetivo deles. E como eu já realmente tenho uma longa estrada, entre aspas, no digital, eu consigo realmente acelerar o processo e fazer com que eles não cometam tantos erros. Eu acho que esse é o ponto principal. Saber de fato qual é o objetivo do meu aluno, se eu consigo ajudar. E se eu não conseguir, eu ser muito sincero e falar que eu não posso, que eu não tenho esse conhecimento. Mas hoje em dia isso é um pouco difícil, né? Dizer que não pode, só vai primeiro pensar no dinheiro. Mas eu realmente penso muito mais no resultado, no longo prazo.
sei que essa pessoa ela pode voltar a ser um aluno outro dia, pode me indicar para outra pessoa. Então, qualquer negócio no mundo hoje vai depender, não é da primeira venda. Starbucks, McDonald's, não é sobre a primeira venda, é sobre o LTV. É sobre quanto aquela pessoa vai deixar no caixa da minha empresa durante toda a vida dela. E ela vai comprar diferentes produtos, porque a cada produto vai ser uma etapa a mais na jornada dela. Então, eu foco muito mais no longo prazo do que agora no dinheiro imediato, conforme a gente conversou. Eu acho que isso que vai diferenciar quem vai sobreviver no mercado e quem vai se prolongar no mercado. É a sinceridade, de fato. Se eu posso ou não ajudar aquela pessoa a chegar lá. Olha, interessante você falar, porque ano passado, no começo do ano, eu estava precisando realmente fazer uma mentoria em algo específico. Sim. E eu tenho uma amiga de infância, a gente estudou junto em Recife, Colégio Boa Viagem. Haruê é o nome dela, e eu até quero aproveitar que hoje ela estava com um tumor, operou hoje, e até, não sei, mandei mensagem até para saber, ela está morando na Inglaterra. E que interessante, ela morava na Alemanha na época, fez mentoria com Tony Robbins, então, cara, o cara que é o cara... É o pai, né? Pai no mundo dos mentores. E ela teve a hombridade de entrar em reunião comigo, conversar e falar assim, Jefferson, não sou eu. Eu não vou conseguir resolver o que você quer. E eu posso te indicar pessoas. E eu achei tão bacana, porque a hombridade da pessoa diz assim, eu entendo que eu não sei resolver. Ponto. E isso não é desmérito. As pessoas acham que é desmérito quando você não sabe. E não é. Mas eu acho que assim, eu vou formular melhor a minha pergunta. Como você saber quando não ir com o cara? Porque a gente vê tanto e a gente é tão... a gente estava falando sobre isso. Hoje tá tão dizimado. Como você saber, como eu discernir se um cara não é bom? Se não é um bom mentor ou que ele não condiz aquilo que ele fala com que ele vai, com que ele prega, com que ele faz. Eu costumo dizer que na internet hoje em dia, as pessoas elas vão investir muito em parecer bom. Sempre vai ser a percepção de valor. Então, por quê? Por que as pessoas investem nisso? Os mentores falsos e tudo mais. Porque é isso que vai fazer a pessoa passar o cartão. Uhum. Então, se eu pareço bom, eu convenço a pessoa a passar o cartão, a fazer o Pix, entende? E nem realmente investe tanto na entrega. Eu já tive, por exemplo, mentorias que eu paguei 40 mil reais, que a entrega era chamadas gravadas no Zoom, cara. Entende? E eu realmente, mas fui convencido a fazer esse pagamento, por quê? Porque pareceu bom. Teve a percepção de valor. Então, o que eu faria hoje em dia é ir além da percepção de valor. Quem são as pessoas que esse cara já ajudou? Quais são os grandes cases de sucesso dele? De fato, ele realmente vai dominar? O conteúdo profundo que ele está ensinando nas redes sociais é coerente com aquilo que eu realmente estou buscando? A filosofia, de fato, a psicanálise. Então, tudo isso é o meu filtro pessoal. Ver os cases de sucesso, ver as pessoas que ele ajudou, ver quanto tempo ele está na internet. Porque, querendo ou não, doutor, realmente quem tem frutos vai permanecer, entende? É os frutos que vão dizer quem são, de fato, os méritos daquela pessoa. Então... Turma, vamos acabando aqui mais um Jeff Podcast. Cara, muito obrigado, adorei essa conversa. Eu acho que é interessante a gente trazer a oportunidade das pessoas entenderem que a gente não nasceu para ser uma coisa só, que o fundo do poço, fazendo um resumo do nosso podcast, que o fundo do poço tem sim uma mola e que você tem que mudar de ambiente. Às vezes dói, né? Às vezes a gente deixa pessoas que a gente ama, mas a gente entende que a gente precisa chegar em outro lugar. Turma, se você gostou desse podcast, já passa para os seus amigos. Se você, de repente, se você está mudando de ambiente, você está com vergonha de conversar com eles sobre isso, manda lá para eles começarem a entender que, graças a Deus, você não é a mesma pessoa de ontem e você vai evoluir. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo Jeff Podcast.